O dia está de volta com o destaque internacional, falando sobre o conflito entre Israel e Irã, que entra no 6º dia. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez um alerta. Ele disse que a batalha está só começando. Desde o início dos ataques, o Irã disparou mais de 400 mísseis contra Israel. Durante a noite, as forças israelenses lançaram ataques com mais de 50 caças contra locais de produção de mísseis iranianos, segundo o Exército. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, já em contato conosco, trazendo as últimas informações. Américo, bom dia para você. O que temos de atualizações com relação a esse conflito, repito, que entra hoje no 6º dia? Pois é, Carol, muito bom dia para você e todo mundo que nos acompanha nesta quarta-feira. Quase uma semana de conflito já, com mortes dos dois lados, muita destruição, muitos ataques. Durante essa madrugada, Israel disse que atingiu novamente algumas das instalações nucleares do Irã e que teria usado 50 jatos militares para atacar vários pontos no território iraniano. O Irã também respondeu lançando mais uma vez mísseis contra o território israelense, mas sem causar vítimas esta noite. Segundo as forças de defesa de Israel, Carol, os ataques iranianos estão diminuindo de intensidade, o que mostraria aí que o Irã começa eventualmente a ficar sem munição suficiente, sem mísseis suficientes. É muito mais difícil para o Irã conseguir substituir os mísseis que ele usa do que Israel, que tem muito armamento e recebe muito armamento também dos Estados Unidos, mesmo durante o conflito agora. O Irã tem muito menos amigos ao redor do mundo, sendo a ditadura que é, e é difícil conseguir esses mísseis. Aparentemente, o Irã vai continuar resistindo e houve uma troca aí de acusações, inclusive envolvendo os Estados Unidos agora. A grande questão, Carol, hoje, nos próximos dias, é se o presidente Donald Trump dos Estados Unidos vai determinar o envolvimento direto dos militares do país nesse conflito. O presidente Donald Trump já disse que está perdendo a paciência com o Irã. Ontem deu um ultimato direto ao regime de Teherã, dizendo que eles deveriam se render incondicionalmente. Uma ameaça de que ele eventualmente poderia usar bombardeios americanos para bombardear as instalações nucleares do Irã, envolvendo os americanos diretamente no conflito. O Irã, como você disse, respondeu no mesmo tom. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que jamais vai negociar com Israel, que não vai mostrar nenhuma clemência e também disse que a batalha está apenas começando. Então o Irã, apesar de todos os ataques, apesar da ameaça de envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito, continua ali apostando na sua posição beligerante e dizendo que não vai negociar o fim do seu acordo nuclear e que vai continuar se defendendo dos ataques de Israel, que precisamos lembrar, é o país que deu início a esse conflito com aqueles ataques há 6 dias. E agora, Carol, agora há pouquinho, em poucos minutos, o embaixador do Irã em Genebra, onde tem uma das sedes da ONU, deu uma declaração afirmando que o Irã já comunicou a Washington que vai responder, nas palavras deles, firmemente aos Estados Unidos, caso os militares americanos se envolvam diretamente nessa campanha militar. Ele disse que o Irã considera que os Estados Unidos são cúmplices do que Israel está fazendo, que eles estabeleceram uma linha vermelha que, se for ultrapassada, vai ter uma resposta à altura dos iranianos contra os Estados Unidos. A grande questão neste momento, Carol, é qual seria o envolvimento dos americanos neste momento. Os americanos já fornecem apoio diplomático e armas para Israel, têm ajudado inclusive a defender o território israelense dos ataques com os mísseis iranianos. Mas a questão toda muda muito de figura se os americanos se envolverem diretamente bombardeando o Irã, e essa parece ser uma opção cada vez mais provável na mesa do presidente Donald Trump. E eu digo cada vez mais provável porque ele se diz irritado com a postura do Irã, ele parece abandonar a ideia de tentar uma solução diplomática para esse caso, e ele já disse que não quer um cessar-fogo, quer uma solução final. Uma solução final só vai acontecer se tiver de fato um envolvimento dos Estados Unidos, o que vai desestabilizar
ainda mais a situação no Oriente Médio, infelizmente. São muitos indicativos, são declarações que vêm do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o Américo Martins destaca, também os armamentos enviados, como também o Américo Martins traz para a gente de informação nessa análise sobre o que está acontecendo no conflito entre Irã e Israel, inclusive informação já atualizada da CNN Internacional de que mais de 30 aviões tanque de reabastecimento aéreo militar dos Estados Unidos foram enviados ao Oriente Médio nos últimos dias, de acordo com autoridades americanas ouvidas pela CNN Internacional. Se o presidente dos Estados Unidos der ordens para que o país se envolva no conflito entre Israel e Irã, esses aviões-tanque podem ser usados para dar suporte a missões de caças israelenses contra o Irã, com capacidade de reabastecimento durante o voo. As imagens que acompanhamos são imagens do que foi a última noite em território israelense, com mísseis sendo disparados em direção ao país, partindo do território iraniano. Também houve ofensiva israelense em direção ao Irã. Américo Martins, entrada dos Estados Unidos no conflito muda toda a configuração, como falávamos, não só pelo destaque diplomático, que é justamente a saída que desde o início do conflito estamos falando, que necessariamente passa pela Casa Branca, mas também quando a gente olha para o campo militar, o que representaria essa entrada dos Estados Unidos, devido justamente a esse potencial bélico que apenas o país possui. Exato, Carol. Escalaria, em primeiro lugar, muito as tensões no Oriente Médio e traria ainda mais instabilidade para a região. Mas a questão é que Israel se propõe a acabar de uma vez por todas com o programa nuclear iraniano. Para fazer isso, eles precisam de um tipo de armamento que os israelenses não possuem, porque essas centrífugas dos iranianos para enriquecimento do urânio, elas são muito bem protegidas, elas estão no subsolo, elas estão dentro de montanhas. E elas foram feitas dessa forma justamente para proteger essas instalações de eventuais ataques de Israel. Israel não tem bombas que são poderosas o suficiente para destruir esses verdadeiros bunkers subterrâneos. Eles precisam de ajuda dos Estados Unidos para fazer isso. Só os Estados Unidos têm essas armas tão poderosas que podem penetrar tanto no subsolo para explodir essas centrífugas nucleares. Isso sem falar no risco de você atacar uma instalação nuclear, mesmo que ainda o Irã não tenha uma bomba, o urânio não esteja tão enriquecido, existe sempre um risco de radiação nesse tipo de ataque. Então, Israel, desde o início, disse que o seu grande objetivo é destruir o programa nuclear iraniano, mas está ficando cada vez mais claro que um objetivo secundário e tão importante quanto o de Israel é uma mudança de regime no Irã, é acabar com o regime dos ayatollahs. E Israel só vai conseguir esses dois objetivos com a ajuda dos Estados Unidos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vem colocando pressão sobre o presidente Donald Trump para que os Estados Unidos se envolvam diretamente nessa batalha, nesse conflito, porque os israelenses sabem que sozinhos não conseguem destruir essas centrífugas nucleares. O presidente Donald Trump, desde o início, desde a sua campanha, dizia que não iria envolver os Estados Unidos em guerras sem fim. Mas ele está perdendo a paciência com a possibilidade de uma negociação diplomática. E o Irã, neste momento, não tem incentivos para uma negociação diplomática, sendo que está sendo atacado. Portanto, o cenário, infelizmente, é de um envolvimento direto, o mais provável é de envolvimento direto dos Estados Unidos com esses bombardeios. O cálculo que o Donald Trump pode estar fazendo é um cálculo de que os militares americanos iriam apenas bombardear essas posições nucleares e não estariam mais envolvidos no conflito depois disso. Só que isso vai causar uma grande instabilidade no Irã e a gente precisa lembrar o que aconteceu em outros países na região do Oriente Médio, onde os Estados Unidos acabou fazendo intervenções militares. O grande exemplo é o Iraque. 20 anos depois de uma guerra que derrubou, sim, o regime ditatorial do Saddam Hussein, o país continua completamente instável, continua tendo muitas milícias operando nele, continua sendo um foco de violência na região. Então, tudo isso é muito complicado. E o Irã não dá nenhum sinal de que aceitaria negociar com Israel e também com os Estados Unidos. Então, nós temos um impasse nesse momento que vai ser resolvido nas próximas horas ou nos próximos dias por uma decisão de um homem, do presidente Donald Trump, que vai decidir em Washington
a milhares e milhares de quilômetros de distância se os Estados Unidos vão se envolver diretamente no conflito ou não. Mas como o próprio presidente disse, a paciência dele está se esgotando. Isso já nos dá um indicativo de que lado ele tende a adotar. Américo Martins trazendo para a gente análise e também atualizações sobre o conflito. Enquanto o Américo trazia para a gente as informações, as imagens que acompanhávamos eram imagens dos ataques que ocorreram na última noite. Esses são ataques em direção ao território israelense. É possível, inclusive, ouvir as sirenes que foram acionadas em várias cidades do país e os mísseis que foram lançados do Irã em direção a Israel e que foram interceptados. Mais uma vez, atualizando aqui os dados do gabinete de Benjamin Netanyahu, desde o início do conflito, há 6 dias, o Irã lançou mais de 400 mísseis e centenas de drones em direção ao território de Israel. Os ataques atingiram pelo menos 40 locais no país. No total, até o momento, falamos em 24 mortos em Israel e mais de 800 feridos. Mais de 3.000 pessoas, 3.800, foram retiradas de casa. Do lado iraniano, também temos imagens, porque ataques também ocorreram na última noite. Olha essa imagem que chega para a gente de Teherã, da capital iraniana. Essa grande explosão que conseguimos acompanhar nas imagens que chegam do país. Pelo menos 224 pessoas já morreram no Irã devido aos ataques israelenses. Lembrando que também a infraestrutura energética foi alvo desses bombardeios, com campos de produção de gás bombardeados, também refinarias de petróleo. E aí o registro também do que está acontecendo em território iraniano devido a esse conflito com Israel. E de olho, claro, em manifestações das autoridades dos dois lados, tanto de Israel quanto do Irã. Atualizando você que está conosco aqui na cobertura da CNN Brasil.